vamos agora para a nossa aula de disciplinas espirituais. Hoje nós vamos estudar a disciplina espiritual da oração e nós vamos dar seguimento na série de estudos no livro Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, como vocês estão vendo aí no slide. Então, só para relembrar, as disciplinas espirituais, elas precisam ser praticadas com um propósito, né? Quem já assistiu à primeira aula deve lembrar que o propósito das disciplinas espirituais, que é o que direciona esse livro, é o propósito de se conformar à imagem e semelhança de Cristo, como alguém que, por exemplo, tem o propósito de melhorar o seu porte físico, ele vai praticar alguns exercícios, ele vai seguir a orientação de alguém com o intuito de chegar na saúde, no corpo que aquela pessoa tem. E nós, pensando na nossa vida espiritual, nós vamos praticar as disciplinas espirituais com o propósito de nos conformar à imagem e semelhança de Cristo. E é isso que eu quero trazer nesse estudo. E a disciplina espiritual que nós vamos ver é a disciplina espiritual da oração, ou a oração com o propósito de alcançar a piedade, que é o nosso propósito, o propósito de se conformar à imagem e semelhança de Cristo. Então, pensando nisso, tem alguns textos bíblicos que direcionam nossas mentes para isso, na verdade, para a disciplina da oração. Por exemplo, Deus já falou claramente por seu Filho e pela sua palavra, né? Hebreus 1, versos 1 e 2. Sendo assim, a gente percebe que Deus também escuta a oração dos seus filhos, né? 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. E é por isso que a oração ocupa o segundo lugar em importância, né? Seguindo a absorção da palavra de Deus. Nós vimos o primeiro tema foi a absorção da palavra de Deus, a forma como a gente absorve, a forma como a gente aprende sobre a palavra de Deus. E agora nós vamos ver a oração em segundo lugar em importância, digamos assim, se tivéssemos que colocar em ordem, né, as disciplinas espirituais. Então é preciso orar. A oração é algo que nós devemos colocar em prática, né? Colocar a nossa fé, colocar a nossa oração em prática. E o Whitney, que é o autor do livro Disciplinas Espirituais, ele diz: dizer que é preciso orar pode mexer um pouco com os filhos de uma era não conformista e anti-autoridade. Aqueles que têm se colocado sobre a autoridade de Cristo e da Bíblia, contudo, sabem que a vontade de Deus é que oremos. Então, aqueles que não estão sob a vontade de Deus não vão se preocupar em orar. Podem até se preocupar, mas no momento que eles estiverem em uma situação de risco, numa situação de muito perigo. Mas nós que somos povo de Deus e vivemos sob a vontade de Deus, entendemos que Deus espera que nós oremos, né? Isso não é algo que a gente nem precisa se aprofundar muito para entender isso. Então, suponha que Jesus aparecesse a você, como ele fez ao apóstolo João, na ilha de Patmos, e dissesse que espera que você ore. Você não se tomaria mais fiel na oração, sabendo especificamente que Jesus espera isso de você? Então, em outras palavras, será que precisaria Jesus aparecer para nós, aparecer de forma particular para mim, dizendo que espera que eu seja uma pessoa de oração, para eu começar a orar? Né? A gente viu, né, que o apóstolo João recebeu a visita de Jesus lá na ilha. Mas não quer dizer que precisou dessa visita para se tornar uma pessoa mais espiritual. Mas pensando nisso, no que aconteceu com ele, será que nós precisaríamos que isso acontecesse em nossas vidas para a gente orar mais? Para a gente se preocupar mais com a oração? Jesus espera que oremos. Olha a quantidade de textos que está aparecendo no slide que trata
esse assunto, né? Trata esse tema, o tema da oração. Mateus verso 6, capítulo 6, verso 5. Quando vocês oraram. Mateus capítulo 6, verso 6. Mas quando você orar. Mateus 6, 7. Quando orar, em Mateus 6, 9. Vocês orem assim. Lucas 11, 9. Por isso lhes digo, peçam, buscam e batam. Lucas 18, 1. Então Jesus contou aos seus discípulos que eles deviam orar sempre. E tem outros versículos, o apóstolo Paulo disse, né, aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Então tem outros versículos que falam sobre a oração. Então Jesus espera que a gente ore. Deus espera que nós sejamos povo de oração. A palavra de Deus é clara, queridos. Colossenses 4, verso 2. Perseverar na oração, vigiando com ações de graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Né? Pensando também nos reformadores, né? Martinho Lutero disse, assim como a tarefa dos alfaiates é fazer roupas e a dos sapateiros consertar sapatos, a tarefa dos cristãos é orar. Então Deus espera que a gente ore. É uma tarefa de fazer roupas e a dos sapateiros consertar sapatos. A tarefa dos cristãos é orar. Então Deus espera que a gente ore. É uma tarefa do cristão. A oração não é algo que, hoje eu vou orar, amanhã eu não vou. É algo esperado. Oração é algo esperado. É algo que nós precisamos praticar, não por opção. Né? Como Martinho Lutero diz, né? O alfaiate, se ele quiser se chamar de alfaiate, ele precisa de alguém que produz roupa, né? Fabrica roupa. O sapateiro, se ele não consertar sapato, ele não pode ser chamado de sapateiro. Né? Como um crente que não ora, ele acho que não deve se considerar como alguém que faz parte da família de Deus e do povo de Deus. Porque aqueles que fazem isso são pessoas de oração, são pessoas que se empenham na oração. Devemos ver a expectativa de orar não só como um chamado divino, mas também como um convite excelente. Não é ver a oração como obrigação, como algo que eu faço porque eu me sinto obrigado. A oração deve ser vivida como algo de graça, um convite bom, um convite excelente, aquilo que traz satisfação para o meu coração. Porque se não fizer isso, isso vai se tornar uma obrigação. Né? Se você estiver orando por obrigação. E na verdade Deus espera que a gente ore por amor e por graça. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então a oração ela nos leva confiadamente ao trono de Deus, ao trono da graça, como diz o autor da carta aos Hebreus. Sabemos que Jesus orou. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus foi exemplo de oração, exemplo de alguém que se preocupou em orar, não só porque queria demonstrar um momento de oração, mas também por alguém que se preocupou em dar o exemplo, de demonstrar como se deveria ser, ensinar a oração, e fazer isso também por entender o seu relacionamento com Deus, que é o que nós devemos fazer. Nós oramos não porque Deus precisa ouvir o que nós precisamos. Ele já sabe de tudo que nós precisamos. Mas nós oramos para demonstrar a nossa gratidão a Deus, a nossa fidelidade, a nossa dependência. Os salmistas demonstraram a sua dependência através da oração, né? Davi fez muito isso, demonstrar sua dependência
através de salmos, né, através da oração. A oração é esperada de nós porque nós precisamos dela. Né? Sem ela, não seremos como Jesus. Então, a oração não é porque Deus precisa de oração, não é porque Deus precisa de alguma coisa a respeito da oração. É nós que precisamos da oração. A oração ela vai produzir resultado, ela vai produzir mudança em nossas vidas. Quanto mais nós oramos, a mudança vai ser realizada em nossas vidas. Não vai mudar a Deus, que sabe de todas as coisas, que está no controle de tudo. Mas a oração ela vai nos modificar, vai trazer mudança em nossos corações e vai nos conformar, vai nos aproximar à imagem e semelhança de Cristo, que é o nosso objetivo. Então, por que alguns crentes oram um pouco, né? Já que nós sabemos de tudo isso que nós vimos até aqui, é algo que nós já sabemos, é algo que nós esperamos, mas por que, mesmo sabendo de tudo isso, sabendo que é a vontade de Deus, sabendo que Jesus ensinou isso para nós, sabendo que Ele espera que nós sejamos pessoas de oração, povo de Deus, povo de oração, por que então que, mesmo assim, algumas pessoas oram tão pouco? Primeiro, muitas vezes nós não oramos porque duvidamos que algo realmente irá acontecer se orarmos. Às vezes isso acontece, amados. A gente não acreditar, achar que aquilo que está acontecendo na nossa vida é algo tão grandioso que Deus não vai atender. E como, na verdade, a gente não deve pensar assim. Porque Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe o que nós precisamos. Então, independente do problema que você tem, independente do problema que você está passando, a chave para a solução é buscar isso através da oração. É buscar a solução em Deus. Você pode tentar resolver, tentar outras maneiras, mas o que vai produzir o resultado esperado é você buscar a solução em Deus, acreditar que Deus é quem pode lhe ajudar, Deus é que pode resolver o seu problema. Vivemos esse imediatismo, né? Temos onde as pessoas querem que tudo aconteça muito rápido, que tudo seja resolvido de uma forma muito prática, e às vezes não é isso. Às vezes Deus não trabalha dessa forma, Ele trabalha no tempo dele. Às vezes Deus está dando algumas lições para nós, então nem sempre a oração vai ser respondida no momento em que nós esperamos, né? Muitas orações são respondidas de formas que não podem ser vistas visualmente, né? Às vezes você está orando, achando que aquilo que você está esperando vai acontecer de forma visual, como às vezes não é. Às vezes Deus vai fazer aquilo de uma forma acontecer que você não está vendo, ninguém está vendo, mas a transformação está ocorrendo na sua vida. E aí você só vai entender, só vai compreender mais à frente, depois que aquilo tiver solucionado. A falta de senso de proximidade de Deus também pode desencorajar a oração. Então, o afastamento de Deus, ou a falta de ter uma vida de relacionamento com Deus, também pode fazer você perder a vontade de orar, né? Você imaginar, mas eu já estou afastado de Deus, eu estou indo pouco aos cultos, eu não estou tendo tanta comunhão com os irmãos, então eu não vou nem orar não, eu vou dormir. Como na verdade não deve ser assim. A gente, quando está nesse momento, é a hora que a gente deve buscar mais a Deus em oração. Quando a gente está afastado, é o momento que a gente deve buscar, é o momento que a gente deve se aproximar, é o momento que a gente deve orar, sem cessar, né? Como disse o apóstolo Paulo. Quando há pouca consciência da real necessidade, há pouca oração verdadeira. Né? Quando nós não entendemos a nossa real necessidade, o que está acontecendo na nossa vida, a gente acaba não orando da forma como deveria, né? Vai empurrando ali com a barriga, vai postergando. Algumas circunstâncias nos levam a dobrar os joelhos. Né? Quando a gente se vê numa situação trágica, uma tragédia, algo inesperado, pronto, agora eu vou dobrar os meus joelhos e vou entrar em oração. Quando não deveria ser assim, devia orar antes de entrar no problema. Quando a nossa consciência da grandeza de Deus e do Evangelho é vaga, é pouca, nossa vida de oração também será pequena. Então, a nossa visão, uma falta de uma visão correta sobre Deus,
uma falta de uma consciência correta da grandeza de Deus do Evangelho também nos faz orar pouco. Também faz a gente dormir, por exemplo, se preocupar em orar. Né? Quando nós não temos a consciência do que Deus está no controle de todas as coisas, está no controle das nossas vidas. Isso nos faz dormir sem orar com a consciência tranquila. Nos faz pensar e não orar e sair com a consciência tranquila. Quando na verdade nós deveríamos ter essa preocupação de orar antes de dormir, orar em algumas situações, orar à noite, de manhã, na proteção. Essa deveria ser, ou deve ser, a consciência correta de um crente. Orar é algo que se aprende, né? Esse rapazinho está aí mostrando para nós. É algo que você deve ir praticando, mesmo que você tenha dificuldades, você deve ir começar a colocar isso na sua vida, né? As crianças devem ser ensinadas a orar desde pequena, né? Uma criança que ela é ensinada a orar, um jovem, né? Quando ele é mais velho, ele vai lembrar que ele precisa orar a Deus, que ele precisa demonstrar essa gratidão a Deus. A Bíblia diz que devemos orar para a glória de Deus, em sua vontade, em fé, no nome de Jesus e com persistência. Orar é como aprender um idioma. Quando, por exemplo, você quer aprender um novo idioma, uma língua diferente, você só vai aprender se você tiver contato com aquele idioma. Você pode viajar para o país, outras pessoas falam, você pode começar a ouvir músicas em outro idioma, vídeos, e aí você vai começar a se familiarizar com as palavras, e isso vai fazer com que você aprenda o outro idioma. Então, orar também é assim. É algo que aprendi. Eu vou orar conforme eu vou começo a orar, mesmo sem saber tantas palavras, mesmo sem ter um método, mas eu começo daquela forma que eu sei, e aquilo vai melhorando, até que quando você percebe, você está um verdadeiro crente fervoroso da oração, que é o que Deus espera de nós. Então, o Espírito Santo ensina as pessoas a orar melhor. Como conceito da 13. O Espírito da verdade. Ele guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Então, precisamos depender do Espírito Santo para nos decidir na oração, para nos mostrar, para nos mostrar a verdadeira maneira de viver uma vida de oração. Para necessitas, então é importante assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração são agradáveis com a presença, Senhor, meu. É a ideia de você ler um versículo bíblico, meditando no ensino daquele versículo, e na sua oração, você lembrar aquilo que foi falado naquele salmo e você recitar, né, algo ali que você aprendeu, algo que tocou seu coração, algo que somou ali na sua vida espiritual. O pastor puritano Matthew Henry disse sobre o Salmo 19:14. As orações de Davi não foram suas palavras apenas. As suas meditações, como a meditação, é a melhor preparação para a oração. Assim, a oração é a melhor fonte da meditação. Meditação e oração andam juntas, né? Você ter uma oração, mas antes de você orar, você fazer uma leitura bíblica, às vezes ali algo para o seu coração que possa produzir resultado, né? Que possa elevar seu pensamento, seu coração a Deus. Isso é muito importante a gente poder ter esse momento de oração. William Bridges, que fez 5 declarações sobre a meditação.
Tal como a irmã da leitura, assim é a mãe da oração. Embora o coração do homem seja muito indisposto a orar, se também ele puder entrar em meditação sobre Deus e as coisas de Deus, seu coração logo começará a orar. Comece lendo ou ouvindo, prossiga meditando, termine em ação. Ler sem meditar é improdutivo. Meditar sem ler é lesivo. Meditar sem entrar em ambos é deixar de ser abençoado. Então, a leitura bíblica aliado à meditação é bênção nas nossas vidas, né? É importante a gente... Claro, nem sempre a gente vai poder orar e meditar, né? Durante o dia, por exemplo, se você estiver no seu trabalho, você não vai poder orar. Mas na sua casa, no seu devocional, você vai poder ter esse momento de meditação, né? Fazer a leitura bíblica e depois orar. Se você não está fazendo, faça esse exercício. Você vai ver como isso vai ser bem produtivo para a sua vida. Vamos manter a nossa amiguinha do slide vai nos apresentar. E com outras pessoas, nesse momento de oração, tem um culto de oração, marque reunião de oração, ou para com pessoas, isso é muito importante. Leia sobre a oração, leia salmos, tem muitos salmos sobre a oração, a missa demonstrando a sua dependência de Deus através da oração. As orações são atendidas. Salmo 65, verso 2. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Já que a oração é algo que se espera, você irá orar? Depois de tudo que a gente viu, é algo que Deus espera de nós, você irá orar? Já que a oração pode ser aprendida, você irá aprender a orar? Já que elas são respondidas, você irá orar persistentemente, né? Isso é importante a gente pensar nisso, né? A oração é algo que se espera, Deus espera de nós, é algo que a gente pode aprender a dependência do Espírito Santo, e a oração também ela é respondida, elas são respondidas. Claro, nem sempre da forma como nós gostaríamos, mas elas são respondidas. A oração como disciplina espiritual é algo esperado por Deus, pode ser aprendida e ela será respondida por Deus, mas ela será respondida da maneira que Deus acha que é o melhor para nós. Então, queridos, nós possamos praticar a disciplina espiritual da oração, que nós possamos ser povo de oração, o povo que move, que vai mover a vontade de Deus através da oração, né? Que nós possamos mudar nossos corações, direcionar as nossas orações para Deus com persistência, fazendo como entendendo que é a vontade de Deus e entendendo que é respondido da maneira que Deus acha que é o melhor. Que isso tudo possa abençoar a sua vida e Deus na próxima aula.